see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, autora do livro Crescer através do Sofrimento. Este livro foi lançado nesta sexta-feira através da Companhia dos Livros e foi na livraria Cultura. E a autora é a professora Zilma Gugel Cavalcante. A professora Zilma está lançando esse livro aqui para o mercado, Crescer através do Sofrimento, aquisição da Resiliência. Depois a senhora vai explicar para mim e para o telespectador o que é Resiliência e do coping, né, no estresse do luto na velhice. Professora, como foi... Geralmente o escritor, quando ele vai escrever um livro assim, ele começa a ter aquela luz, né? Parafraseando o poeta, né? De onde é que vem, né, esta luz, né, que sobre as luminosas cai em criptas misteriosas, como estatalice de uma gruta. Então, como foi que a senhora, e para escrever esse livro, Crescer através do Sofrimento, depois a senhora vai explicar isso aí, como foi que a senhora pensou em começar a escrever esse livro e por quê? Bem, eu comecei a pensar, a escrever esse livro depois que eu passei por momentos de grande sofrimento, né? Em 2003, nós sofremos um desastre, né? E eu estava dirigindo, eu dormi na direção e esse desastre, esse acidente, né? Fez com que minha mãe passasse 4 meses na UTI. Eu sofri muito, né? Ela na UTI, eu também sofri bastante. E depois de 3 anos, né, desse acidente, a minha mãe começa com o processo de Alzheimer. Então, um novo grande sofrimento, né? E ela, em 2006, 22 de dezembro de 2006, ela falece. E no dia 26 de dezembro, o Mourão é internado, gravemente doente, no hospital. Quer dizer, foram anos de grande sofrimento. E eu busquei a força para superar, para me adaptar a esse sofrimento, que era um sofrimento que eu não podia jogar fora, era um sofrimento que tinha que ser vivido e tinha que ser, vamos dizer, vivenciado, né? Eu me apeguei à fé, né? E foi quando eu tive a ideia de fazer a faculdade de psicologia. Ao fazer a faculdade de psicologia, quando eu saía de casa, né, era como se fosse um oxigênio para a minha alma, né? E ao voltar, eu tinha mais amor, tinha mais paciência, né? Porque eu tinha alimentado a minha alma. Então, um dos meus trabalhos na faculdade de psicologia foi sobre o estresse, né? E sobre a resiliência. Então, eu analisando a minha situação, vi que eu tinha passado por um momento de grande sofrimento, tinha tido resiliência, né? E que tinha usado realmente uma estratégia de coping, que foi adquirir novos conhecimentos, né? Para o leigo, professor, o que seria resiliência? A resiliência é uma capacidade humana universal. Todos nós somos resilientes. Agora, essa resiliência ela é variável de indivíduo para indivíduo, né? Mas a resiliência é a capacidade que você tem de administrar o sofrimento, não se perder emocionalmente no sofrimento, não entregar os pontos, mas procurar saídas para ou se adaptar, superar, né? Ou então também crescer através do sofrimento. Então, neste livro aí, eu dou vários exemplos de pessoas que passaram por extremos sofrimentos e que souberam, vamos dizer assim, com sabedoria, administrar e ainda crescer com este sofrimento.
Por exemplo, uma das coisas que a gente pode se perguntar na hora do sofrimento é o que eu posso aprender, o que eu posso desenvolver, quais são as qualidades que eu tenho que desenvolver para melhor administrar esse sofrimento, né? Mas tem outras pessoas porque a resiliência, ela é um processo, né, de desenvolvimento, de evolução do ser, e que pode começar perfeitamente dentro de uma família resiliente, através do exemplo. O exemplo de um pai, de uma mãe, de uma família que não entrega os pontos diante do sofrimento. Então a criança vai vendo o exemplo e vai aprendendo a ser resiliente, né? Então, crianças que são super protegidas pelos pais, que os pais não deixam sofrer, nem deixam, vamos dizer assim, administrar as pequenas dificuldades, está causando um enorme mal a essa criança, porque a vida, o sofrimento é intrínseco à existência. Todos nós sofremos de alguma forma. Todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos de sofrimentos, uns maiores, outros menores, né? Mas, então, o pai ajuda muito, a mãe ajuda muito quando estimula o filho a dizer, não, vá, você é capaz, você resolve, você tem capacidade, vá lá que eu estou aqui. Quer dizer, ele não deixa só, vá lá, eu estou aqui. Então, o que o pai e a mãe faz? Ela cultiva na criança a confiança em si mesmo. Então, essa confiança em si mesmo ajuda perfeitamente a pessoa no momento de sofrimento. Eu me lembro nesse momento do Viktor Frankl, né, que era psiquiatra, médico psiquiatra na época da Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos nazistas. Ele era judeu. E ele foi preso e foi para um campo de concentração. Ele era casado, estava em lua de mel com a esposa, né? E são separados. E na primeira noite que ele passa no campo de concentração, ele vê a cerca elétrica, né? E que muitas pessoas desesperadas se jogavam, que era um suicídio, né? E ele fecha as mãos assim, quase numa prece, e ele diz, eu nunca irei para o frio. E quando eu sair daqui, eu serei professor, eu vou ser escritor e eu vou fundar uma escola de psicologia. Quer dizer, ele não disse se eu sair daqui, ele afirmou aquela autoconfiança. Quando eu sair daqui, eu serei professor e passarei para meus alunos a minha experiência. Quer dizer, o sofrimento também servindo como um legado, como um exemplo a passar para os outros, né? Então isso aí foi um grande aprendizado para ele. E o que ele pôde desenvolver no campo de concentração foram inúmeras qualidades, ele administrar, porque um campo de concentração, você imagina, é o maior dos maiores sofrimentos, né? A gente imagina que o campo de concentração é aquele chão bem arrumado, aquela cama, nada, eram tábuas em cima de terra solta. E é por isso que tinha tantas doenças nos campos de concentração, né? Professora, e o fundo do poço, quando o ser humano chega nesse fundo do poço, então a partir daí ele não passa mais, a partir daí ele vai se recuperar, as pessoas, e pode esperar que vão melhorar quando você atinge o fundo do poço? Às vezes você atinge esse fundo do poço e você emerge, né? Tá entendendo? Mas precisa ter, vamos dizer assim, uma força interior, né? De onde é que vem essa força interior? Essa força interior vem muitas vezes da fé, né? Vem muitas vezes de um sonho, vem muitas vezes, vamos dizer assim, da determinação. Eu não vou entregar os pontos, eu vou sair daqui, eu vou superar isso. Disciplina, né? Então, quantos valores você desenvolve no momento que você está no fundo do poço, né? Então, você tem uma história muito linda, que um senhor, ele amava o seu cavalo. E quando é um dia, amanhece um dia, ele vê que o cavalo caiu numa grande cratera, né? E ele não podia, de maneira alguma, salvar o cavalo. E o que ele faz? Ele vai enterrar o cavalo.
Mas o cavalo, quando a terra bate nele, o cavalo faz assim. E a terra cai. E ele vai subindo. A proporção que vai jogando a terra, ele se sacudir, ele não entregou os pontos. Então, quando ele chegou, ele estava salvo. Entendeu aí como é? É uma metáfora, né? Claro. Então, tem até aquela música que diz assim, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O que é isso? Isso é não entregar os pontos diante do sofrimento. Mas, é uma decisão interior, né? É verdade. Por exemplo, a fé deve ser muito importante aí nesse momento. Mas a gente vê na história, recentemente, uma moça, ela se jogou do 7º andar do apartamento dela, porque há um mês anterior, ou 2 meses, o namorado dela tinha feito, tinha se jogado, tinha suicidado, e ela, inclusive, ela publicou na internet, aí, nos tweets da vida, que ela não conseguiu superar, né? Ela preferia voltar para o lado, estar do lado do namorado dela. Entende? Quando você parte para o suicídio, entende assim, como ela fez, uma moça jovem, atriz, bonita, lindíssima moça, entende? E como é que a gente pode dizer assim, rapaz, como é que eu posso conseguir me superar desse sofrimento angustiante, porque deve ser um sofrimento terrível, né? Você chega a um ponto que diz, olha, essa vida aqui não serve mais para mim. Olha, nesse ponto aí, professor Jonas, a gente pode ver várias coisas. A depressão leva ao suicídio, né? Então, a depressão é um estado de saúde terrível, né? Um estado de uma doença, né? Que você realmente não vê saídas. Você não vê saídas, né? Então, é como se você visse a vida através de uma lente onde tudo é negro. Mas é a doença que leva você a isso. É a doença que leva você ao suicídio, né? Porque uma das coisas que é intrínseca no homem é a vontade de viver, né? Então, é a sobrevivência. A gente não quer morrer. Então, quando você tira a sua própria vida, é porque realmente você está muito doente, né? Você realmente não vê saídas. Isso aí é uma das características da depressão, que é o beco sem saída. Aqui no seu primeiro capítulo, que a senhora falou do pensamento de alguns estudiosos, né? Do conceito de estresse, etc. E no segundo capítulo a senhora fala exatamente de perdas, lutos e sofrimento. O luto é uma doença, a senhora pergunta aqui no livro. E é uma doença o luto? Não. O luto não é uma doença. O luto é um estágio, vamos dizer, é um estado, né, natural, normal, depois de uma grande perda. E o luto, o Freud fala no seu livro Luto e Melancolia, que ele tem um livro sobre isso, né? E ele diz que o luto, ele vai variar a intensidade desse luto de acordo com a morte da pessoa. Se for a morte imprevista ou for a morte esperada, se for a morte trágica, se for um jovem, se for uma pessoa mais idosa, né? Então, quer dizer, quantas vezes papai morreu, mas já tinha tanto e tantos anos. Quer dizer, é uma coisa que você se consola, né? Agora, você perder um filho aos 18 anos, você perder um filho com 25 anos, é diferente esse luto. E principalmente se ele morre através de uma tragédia, de um acidente, né? Então, quer dizer, o luto é um processo, né? Ele tem suas etapas, né? O luto tem suas etapas, porque, vamos dizer assim, todos os rituais que a sociedade construiu, que a religião construiu para o processo, vamos dizer, de enterrar o morto, né? Então, são rituais que ajudam o processo, vamos dizer, natural do luto, né? Você vê que tem a vigília, né? Você faz a vigília do morto, você depois tem o enterro, depois do enterro tem a missa de 7º dia, depois tem a missa de 30º dia, né? E depois, um ano, aí vai... um ano, a missa de 1 ano. Então, quer dizer, o luto, em geral, ele dura 2 anos. A pessoa fica com fastio de viver, realmente. A pessoa só quer falar do falecido, né? Ela lembra-se de história, ela idealiza muitas vezes a pessoa que morreu,
ela só fala das coisas boas, das boas qualidades, isso com o intuito de nem os familiares, nem os amigos esquecerem o falecido. É uma coisa inconsciente. E antigamente tinha uma simbologia que a gente usava luto O mesmo, luto né? que era o preto, que era o Preto. símbolo. Era Eu o usei símbolo. durante um ano o luto da minha mãe, Pois de é, preto, e preto. também do meu pai. Mas E hoje hoje não se usa mais, não mas se quer usa dizer, mais. tirou-se isso, mas isso era um símbolo, né? Era um A símbolo. Aí pessoa depois, estava de luto. Aí depois colocaram uma tarja, né? Uma tarja, né? Mas era assim, com um ano era luto fechado. Eu me Fechado. lembro, luto fechado. Fechado, Depois de um fechado. ano era o luto aberto, né? Era um Mas luto... aquilo ali é mais uma tradição cristã, né? Não Ou era uma não, tradição, em não outras- era uma tradição cristã. em Isso outras aí a gente vê em religiões, outras em culturas, outras a gente vê culturas. isso aí também, né? Mas a questão é muito interessante, é que no momento do luto, a nossa sociedade ela é um pouco hedonista. Ela não quer sofrer. Dá um tranquilizante, né? Dá um tranquilizante para a mãe ou para a viúva. Isso é errado, porque você não vivencia a intensidade daquela dor. E o tranquilizante faz com que você não sinta a realidade, não veja a realidade. Então, Isso é ruim. Isso é ruim. Deixa ela chorar, deixa ela sofrer, porque é próprio daquela coisa. Mas a questão é essa. Dá um tranquilizante. Então, e também tem muitos mecanismos de defesa, né, para não sentir o luto, né? E muitas vezes você usa esse mecanismo de defesa porque você não tem a capacidade de vivenciar intensamente aquela dor. Então, tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que tiram todos os retratos do falecido, né? Guarda, esconde, dá logo as roupas e tudo, porque não quer um vestígio para lembrar. Muda-se de casa. E antigamente tinha um costume que não existe mais, que as pessoas tiravam fotografia do morto, Do né? morto no caixão. E dos familiares, isso não existe mais, né? Isso hoje não justamente. existe mais. Aqui no terceiro capítulo, a senhora continua falando de dor, sofrimento e relicência, né? Alargando os conceitos. E como é que é isso? Como foi que a senhora estruturou esse livro aqui para ela ter esses capítulos, esses pensamentos, essa evolução, e de que forma esse livro pode contribuir para as pessoas que estão sofrendo, mas que têm a esperança de que amanhã será um dia melhor? Você disse exatamente o meu objetivo. Quando eu escrevi esse livro, eu escrevi com o objetivo de ajudar as pessoas que sofrem, para elas sentirem que sempre tem saída, sempre existe a esperança, né? Sempre tem uma maneira de você trabalhar, de você superar e de você crescer. Então, o objetivo do livro é ajudar as pessoas. Agora, você me perguntou o que é resiliência, né? E o que é o coping, né? O coping. Então, a resiliência é justamente essa força interior que você sente e que você se apoia em alguns valores, tá entendendo? Como a fé, como a determinação, como a disciplina, o bom humor, a alegria de viver, tá entendendo? Eu vou dar um exemplo. E o coping são estratégias que você usa para reforçar essa resiliência. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para os nossos ouvintes, telespectadores, compreender. Você sabe que eu sou psicóloga, né? E eu estava com uma cliente que estava sofrendo terrivelmente porque a mãe tinha sido uma grande professora universitária e estava com Alzheimer, né? Minha mãe era de dar palestra, minha mãe era de escrever artigo, era tudo, e agora está com Alzheimer. E daí o maior sofrimento dela. E eu disse assim para ela, o que é que você gosta de fazer? E ela me disse, eu adoraria aprender a dançar. Eu disse, pois aprenda a dançar. Aprenda a dança de salão. Vá dançar. Mas a minha mãe, pois coloca uma cuidadora. E no momento da hora da dança, da aula de dança, a cuidadora fica com sua mãe e você vai dançar. E ela depois, ela voltou para mim e eu fui vendo o quanto ela estava se transformando. Olha, o dançar, o sair de casa, não ver aquele sofrimento e ter o prazer, porque o coping, ele tem que lhe dar prazer, alegria de viver. Porque você não vive sem o prazer. E traduzindo para o português, o que seria o coping, uma palavra em português? O coping não tem tradução, mas o coping é uma estratégia, que lhe dá prazer e que alivia o seu sofrimento e que você
naquele momento que está executando aquela atividade, aquela ação, você esquece do problema. Então, o teu cérebro repousa e você respira. E tem maior força para enfrentar de novo o sofrimento depois. E porque nós vamos sempre sofrer, professora? É porque quando a senhora diz vai sofrer depois, significa dizer que a gente é uma sequência de sofrimentos a vida é porque do a ser vida, humano? se você vê, a vida ela é entrecortada com momentos vamos dizer, de imprevistos estressores, né? Tá entendendo? Então, esses imprevistos estressores nos levam a um sofrimento maior ou menor, né? Tá entendendo? Por exemplo, um momento estressor na nossa vida é quando nós nos aposentamos. Se você não se preparou para a aposentadoria, você vai sofrer muito. Porque com a aposentadoria, você perde a sua função, perde o seu papel, perde muitas vezes a sua identidade. Quer ver? O professor Jonas, da Faculdade Grande Fortaleza, o professor Jonas do programa, né? Está entendendo? Quer dizer, ligam você ao trabalho, né? Então, é uma identidade social. Por exemplo, eu me ligo muito à Universidade Sem Fronteiras. Então, a Zilma da Universidade Sem Fronteiras. Então, o que eu fiz? Quando eu fui fazer psicologia, foi nesse intuito. Eu não vou ficar eternamente administrando e trabalhando na Universidade Sem Fronteiras, porque eu estou envelhecendo. Então, vou fazer psicologia porque eu adoro ajudar as pessoas e é um trabalho mais suave, que eu posso permanecer nesse trabalho durante muito tempo da minha vida. E nesse trabalho eu tenho papel, eu tenho função, eu tenho um objetivo que dá o maior sentido à minha vida. Está entendendo aí? Quer dizer, ao fazer psicologia, eu fiz uma estratégia de coping, para na hora da minha aposentadoria, o sofrimento não ser maior. Porque quando eu perdi a direção da Universidade Sem Fronteira, a administração e tudo, eu estava nesse outro espaço social, sendo psicóloga, tendo um papel, tendo uma função e ajudando as pessoas, sendo útil. E a escritora Zilma Gugel Cavalcante também é para sempre, né? Estou criando um outro papel para mim. Outro papel. E eu tenho uma frase que eu digo que a gente não, vamos dizer assim, a gente não aceita viver apenas os papéis que a vida nos dá. A gente está sempre criando novos papéis e novas funções para nós, para enriquecer a nossa vida. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu não construo muros mais na minha vida, eu abro janelas. Isso, certo? professor E Jonas. no restante da minha vida, nos 50 anos restantes de minha vida, né, que eu pretendo viver pelo menos mais 50 anos, eu vou plantar árvores. Plantar árvores. Então, eu vou ser conhecido, quando eu me aposentar, aquele que plantava árvores. O ano todo, sem parar. Eu não posso ver uma árvore que eu quero plantar. Mas eu quero que coisa construir. linda. Então, eu estou criando esse coping, e para Sim. quando eu me aposentar da televisão e da universidade, eu poder dizer assim, olha, aquele homem é o homem que constrói, abre janelas e planta árvores. E isso é um coping? Isso é um coping, porque você não suportaria ser esquecido. Então, você criou uma estratégia de coping, você vai se imortalizar através da árvore, porque a árvore vai viver muito mais tempo do que você. Essa árvore foi o professor Jonas que plantou. Então, você não será esquecido. Então, essa tentativa, por exemplo, quando a gente também, escreve a mesma tentativa, minha tentativa, eu pensei também assim, quando eu morrer, meus filhos terão meus livros, que serão, vamos dizer, conversa, né, que eu teria com eles, está entendendo? Quer dizer, é um coping, é uma estratégia de coping para suavizar essa ansiedade existente em nós diante da nossa finitude. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pensar, né, que o tempo que nos resta é bem mais curto do que o tempo vivido. Então, a gente procura estratégias para ocupar-se, a mente e para realmente administrar esta ansiedade. Aqui no capítulo 4, a senhora está falando aqui no estudo de casos, né? E cita a Mariana, a Lúcia, isso são pessoas que passaram pelo seu consultório, como é que é? São pessoas que foram minhas alunas, né?
e outras que passaram pelo meu consultório, né? Então, que construíram uma história de que construíram uma história de resiliência e que usaram estratégias de coping, né, para superar o sofrimento, né? Então, cada um é interessante que cada uma teve estratégias diferentes. Por quê? Porque o temperamento, a personalidade vai influenciar na hora que você escolhe a sua estratégia para se reforçar e superar. Ó, professora Zilma, tem uma pergunta que eu não quero calar. Esse livro é um livro para idosos? Não, é para todas as idades. Apesar do exemplo que eu dou, são de pessoas que já têm mais de 70 anos, mas é para todas as idades. Por quê? A criança sofre. A gente pensa que criança não sofre, que a criança é eterna, a infância é maravilhosa, mas quando a mãe deixa o lar para ir trabalhar, a criança sofre terrivelmente, porque pensa que ela não vai mais voltar, né? Então, qual é a estratégia que ela usa de coping? Muitas vezes é o paninho que ela cheira para dormir, né? É o brinquedo de estimação, ou então muitas vezes é um animalzinho, um cachorrinho que ela brinca. Então, o brincar da criança, né? O apego a um brinquedo é justamente aquele brinquedo que dá segurança e força a ele até mamãe voltar. Entendeu? Então, esse livro, e outra coisa, tem muita coisa interessante, porque eu desenvolvo aí que a resiliência, você não nasce resiliente, você se torna resiliente. E você começa a aprender a ser resiliente na família, né? Então, a mãe e o pai são os principais responsáveis de criar o seu filho resiliente para enfrentar a vida. Professora Zilma, onde é que o ouvinte, o telespectador, pode encontrar o seu livro aqui, Crescer através do Sofrimento? Bem, a partir dessa semana você pode encontrar na Livraria Cultura, porque o lançamento dele foi no dia 8, né, de abril, Isso, né, às 19 horas. Foi um sucesso, foi maravilhoso o lançamento. E você poderá encontrar na Livraria Cultura. E eu acredito em outras livrarias também. Ok, professora Zilma, muitíssimo obrigado aqui Muito pela obrigada, sua participação professor aqui no programa Destaque, e volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.